Em Jerusalém havia um homem que todos temiam. Um homem conhecido por destruir famílias, prender inocentes e aterrorizar quem seguia o caminho de Cristo. Seu nome era Saulo. Ele era implacável, determinado e acreditava estar cumprindo uma missão divina. Mas numa estrada poeirenta, a caminho da cidade de Damasco, um encontro com o sobrenatural mudaria não apenas o destino dele, mas o destino do mundo inteiro. Esta é a história da luz que derrubou o homem mais temido e o transformou no maior apóstolo da história. Saulo era um homem brilhante, um cidadão romano com uma educação impecável. Discípulo do famoso mestre Gamaliel. Poderoso, disciplinado, um fariseu zeloso da lei, ele era respeitado pelos líderes religiosos de Jerusalém. Mas para os primeiros cristãos, seu nome era sinônimo de terror. A cada dia, ele ordenava prisões, invadindo lares sem aviso. Arrastava homens e mulheres, separando famílias e jogando-os em masmorras. Ele espalhava o medo por onde passava, convencido de que estava purificando sua fé ao erradicar o que ele via como uma seita perigosa. Em sua mente, ele não era um vilão, mas um herói de Deus. E foi com essa convicção ardente que, achando que estava servindo ao Criador, ele foi até o sumo sacerdote e pediu cartas de autorização. Seu novo alvo, a cidade de Damasco. Sua missão, caçar e prender todos os seguidores de Cristo que encontrasse lá, trazendo-os acorrentados de volta para Jerusalém. Ele partiu certo de seu propósito, sem jamais imaginar o que o aguardava naquela estrada. Saulo partiu de Jerusalém com um grupo de guardas, confiante em sua autoridade. Os cascos dos cavalos batiam na terra seca, levantando uma nuvem de poeira que se misturava ao calor do deserto. O sol forte queimava a paisagem, mas não era mais forte que o fogo que queimava no coração de Saulo. Enquanto avançavam quilômetro após quilômetro, ele provavelmente repassava seu plano. Seus olhos estavam fixos no horizonte, na sua missão em Damasco. Mas seu coração, apesar de toda a sua inteligência e zelo, estava completamente cego para a verdade que estava prestes a encontrá-lo. Conforme se aproximavam de seu destino, algo estranho começou a acontecer. O vento pareceu parar de soprar. O barulho da caravana diminuiu até um silêncio pesado cair sobre eles. Era como se o próprio céu estivesse prendendo a respiração, aguardando um momento que mudaria o curso da história humana. E então, de repente, ao meio-dia, uma luz rasgou o céu. Não era a luz do sol. Era algo infinitamente mais brilhante, mais poderoso, uma explosão de glória celestial que ofuscou tudo ao redor. Tão forte que Saulo e seus homens foram derrubados ao chão. Seus soldados, aterrorizados, recuaram, sem entender o que estava acontecendo. Aquela luz não era apenas luz, era presença, era poder. Era como se o próprio trono de Deus tivesse descido sobre aquela estrada empoeirada. Caído no chão, cego pelo brilho, Saulo ouviu uma voz. Uma voz que não veio de fora, mas que ecoou dentro dele, atravessando sua alma e abalando cada fibra do seu ser. A voz disse: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Tremendo, atordoado e completamente desarmado, Saulo conseguiu perguntar: Quem és tu, Senhor? A resposta que veio a seguir destruiu todo o seu mundo, tudo em que ele acreditava, toda a base de sua missão. A voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Naquele instante, a realidade o atingiu como um trovão. Ele não estava lutando por Deus, ele estava lutando contra Deus. O Messias, que ele rejeitava, o nome que ele tentava apagar da face da terra, era real. E estava falando com ele. A voz continuou, firme, mas cheia de autoridade. Agora, levante-se e entre na cidade. Lá, dirão a você o que deve fazer. Quando a luz ofuscante finalmente desapareceu e o silêncio foi quebrado pelos murmúrios assustados de seus homens, Saulo tentou se levantar. Ele abriu os olhos, mas não via nada. A luz que iluminou sua alma o havia deixado fisicamente cego. O homem que partiu de Jerusalém como um caçador temível, agora estava completamente cego e indefeso. O líder forte e independente agora precisava ser guiado pelas mãos de seus próprios guardas como uma criança.
Ele entrou em Damasco não como um conquistador, mas como um homem humilhado, quebrado e silencioso. Sua arrogância se desfez. Seu zelo se transformou em confusão. Por 3 longos dias, Saulo permaneceu naquela escuridão. Ele não comeu nada, não bebeu nada, e não enxergou absolutamente nada além da escuridão em seus olhos e da luz avassaladora em sua memória. Naquele silêncio, naquela solidão, ele orou. Ele repassou aquele encontro, aquela voz, aquela verdade. Enquanto o perseguidor estava sendo desfeito por dentro, Deus já estava movendo as peças de seu plano, preparando um homem comum para uma missão extraordinária. Em Damasco, na mesma cidade que Saulo planejava aterrorizar, um discípulo fiel chamado Ananias estava em sua casa, orando. Ele era um homem temente a Deus, respeitado por todos. De repente, em uma visão, o Senhor o chamou pelo nome. Ananias. Prontamente ele respondeu: Aqui estou, Senhor. E Deus lhe deu uma ordem clara e surpreendente. Vá imediatamente à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. O coração de Ananias deve ter congelado. Saulo de Tarso? O nome era infame. A reputação dele o precedia. Ananias respondeu com uma honestidade compreensível: Senhor, tenho ouvido de muitos sobre esse homem, sobre todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. E ele veio para cá com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas a resposta de Deus foi definitiva. Vá. Este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mesmo com medo, Ananias obedeceu. Sua fé superou seu temor. Ananias caminhou pelas ruas de Damasco, seu coração provavelmente batendo forte. Ele encontrou a casa e entrou. Lá, ele viu o homem cuja fama causava pânico. Mas o Saulo que ele encontrou não era o perseguidor feroz. Era um homem vulnerável, perdido na escuridão. Aproximando-se, Ananias colocou as mãos sobre ele. Em um ato de fé e obediência incríveis, ele disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Naquele mesmo instante, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo. A visão retornou, primeiro embaçada, depois clara, mas o que ele via agora era um mundo novo. O olhar que se ergueu para Ananias não era mais o de um inimigo, mas o de um homem renascido. A primeira pessoa que Saulo viu, com seus novos olhos, não foi um prisioneiro, mas um irmão. Sem hesitar, ele se levantou e foi batizado imediatamente, selando sua nova vida. E então, o impensável aconteceu. No mesmo lugar para onde ele foi como um caçador de cristãos, nas sinagogas de Damasco, Saulo começou a pregar com ousadia que Jesus é o Filho de Deus. A confusão foi total. As pessoas se perguntavam: não é este o homem que em Jerusalém procurava destruir os que invocam este nome? Ele não veio aqui justamente para prendê-los? O perseguidor se tornou um pregador. O inimigo se tornou um apóstolo. O destruidor se tornou um construtor de igrejas. E até mesmo seu nome, com o tempo, foi transformado. Saulo, o perseguidor, se tornou Paulo, o apóstolo dos gentios. O homem que antes respirava ameaças e morte, agora dedicaria o resto de sua vida a espalhar a mensagem de vida, esperança e graça que ele mesmo recebeu naquela estrada. A história da conversão de Saulo é uma prova poderosa de que ninguém está tão perdido que a graça de Deus não possa alcançar. Ela nos lembra que uma única luz, um único encontro com Cristo, pode mudar uma vida inteira e, através dela, o mundo. Deus se especializa em transformar o impossível. Ele transforma perseguidores em profetas, inimigos em aliados e destruidores em luz para as nações. Porque quando Cristo aparece, seja numa estrada empoeirada ou no silêncio do nosso coração, ninguém, absolutamente ninguém, permanece o mesmo. Obrigado por assistir. Se esta história te inspirou, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe para que mais pessoas conheçam o poder da transformação.
Até a próxima!